Bom dia e bem-vindas à Manhã Mulher! Vamos começar o nosso programa com a consultora de imagem Neila Machado nos falando sobre como nos vestir melhor. Olá! Hoje nós vamos falar sobre como se vestir melhor. Muitas vezes eu recebo das minhas clientes essa queixa de que tem uma certa dificuldade de se vestir melhor. E talvez você não tenha essa preocupação, você acaba falando para mim, mas Neila, eu prefiro ficar mais confortável, às vezes parecer até um pouco mais desleixada, mas isso é mais prático para a minha vida, eu acabo ficando sempre assim mesmo, não me preocupo muito com a minha imagem, como me vestir melhor, isso para mim é bobagem. Mas será mesmo? Será que quando você chega em algum lugar, isso não te traz uma insegurança? Você acaba se comparando ali com as pessoas que estão no evento ou no local que você está também e fica se preocupando e achando que talvez você não está tão adequada para aquele momento. E isso acaba trazendo o quê? Uma baixa autoestima para você? Então, será mesmo que você não se importa com a sua imagem ou será que é uma fuga? Você acaba fugindo dessa preocupação, mas isso no futuro e em alguns momentos acabam trazendo essa certa insegurança, insatisfação para você. Então hoje eu vou trazer alguns pontos e como se fosse um guia mesmo para você buscar entender mais sobre a sua imagem, porque é exatamente isso que a gente traz na consultoria de imagem, é entender sobre você. Então a gente não entende que existe um padrão de biotipo, um padrão de estilo, de forma alguma. A gente não tenta criar um personagem na sua imagem, muito pelo contrário. A ideia é lapidar essa pedra preciosa que é você e trazer o que está dentro de você, ou seja, a sua essência para a sua aparência. Então a consultoria de imagem é exatamente isso, trabalhar os seus pontos principais, os seus pontos fortes, e te ajudar nessa construção e lapidação da sua imagem, trazendo a sua essência para fora. E o primeiro ponto para você refletir, analisar e também até mesmo escrever são sobre a sua rotina, seu estilo de vida mesmo. Como é o seu dia a dia? Você trabalha? No seu trabalho tem alguma demanda específica de roupa, de vestimenta, exatamente ali apropriada para executar o seu trabalho? Você acaba fazendo exercícios? Você é uma pessoa que se movimenta, se exercita durante a semana? Isso também vai influenciar ali nas nossas escolhas, então é um dos pontos para você pensar. E sobre o seu lazer, nos finais de semana, naqueles momentos de lazer, você costuma ir ao cinema ou sair para jantar? Você costuma talvez fazer passeios no parque ao ar livre? Então você vai pontuar e fazer esse levantamento mesmo do que acaba acontecendo na sua rotina, durante a sua semana e final de semana, como acaba sendo na maioria das vezes essa construção dos seus dias. Então isso vai ser a base para a gente partir para as próximas etapas. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, no seu guarda-roupa, se você não for uma pessoa que frequenta muito eventos festivos, por exemplo, casamentos, formaturas, não faz muito sentido você ter 15 vestidos de festa, não é mesmo? Já se você é uma pessoa que se exercita, que acaba ali praticando atividades físicas, é interessante você ter uma roupa de academia, às vezes acaba tendo uma variação maior de legs ali no seu guarda-roupa, porque realmente você faz atividade física. E o oposto também não faz sentido, você ter diversas roupas fitness e você não fazer uma caminhada ali sequer por dia. Então tudo isso é o que você vai ponderar para você partir para a próxima etapa, que é a segunda. Crie duas pastas. Você vai criar pastas, seja no seu celular, criando separadamente essas duas pastas, ou até mesmo num aplicativo chamado Pinterest, que você pode armazenando ali sem ocupar espaço no seu celular, na memória dele. Então você vai colocar na primeira tudo que você usaria. Essa pasta se chamará exatamente isso, usaria, ou amo, adoro. Tudo que você ou não tem ainda no seu guarda-roupa ou tem e você se reconhece muito nessas peças. Pode ser roupas, os looks completos, podem ser acessórios, por exemplo, a bolsa que você ama, o sapato que você acha lindo, o look completo ou até mesmo a maioria dele, você mesma vai analisar, olha, desse look aqui eu usaria todas as peças, eu só não usaria talvez o brinco que ela colocou. Então você vai fazendo essas separações do que usaria e não usaria. E não usaria, você não precisa se preocupar. Nossa, a minha irmã adora esse elemento, esse acessório, mas eu não gosto. Não é sobre os outros, é exatamente sobre você. Entender o que você não gosta é muito importante. Então você vai separar com a maior sinceridade tudo que você não usaria. Não se preocupe se no futuro isso vai mudar, porque o que importa é agora, no momento, quem é você e o seu estilo que você tem nesse momento. Então você vai separar tudo que ama e tudo que odeia
usaria/não usaria. E depois que você selecionou na pasta do que usaria e o que não usaria, tudo que você lembrou, tudo que você foi vendo e acrescentando, você vai analisar primeiramente a pasta que tem tudo que você não usaria. Então você vai observar, será que o que tem nessa pasta que está me incomodando são as cores? Será que é o decote ou a falta dele? Será que é o comprimento das peças aqui que eu não gosto? Será que é algum acabamento do tecido? Será que é alguma estampa? Então você vai começar a analisar ali e buscar o que está te incomodando naquele look. Será que foi a forma que a pessoa que está usando o look usou e você não usaria? Então reflita sobre isso. Isso é muito importante, porque quando você reflete sobre isso, te impede de fazer uma compra impulsiva, por exemplo. Sabe quando você vai numa loja que está na promoção e você não para analisar aquela peça, só analisa o valor que ela está custando naquele dia e acaba levando para casa e depois você não usa, fica ali parada, só faz volume no seu guarda-roupa, ou até mesmo se você usar, você não vai se reconhecer. Então você fazendo essa avaliação do que você não gosta, você vai, quando vê uma peça, já vai ser gritante aos seus olhos. Eu não gosto disso porque realmente essas cores não me agradam, esse detalhe não me agrada. Então eu, inclusive, tenho na minha pastinha 2 coisas que eu não gosto, algo parecido a isso, e você não vai fazer essa compra na impulsividade. Porque é muito mais difícil a gente ver esses detalhes na peça solta. E aí, se a gente analisar o look por inteiro, talvez seja muito mais fácil para você identificar esses pontos que não te agradam. Então, faça esse exercício que, com certeza, você vai ter mais clareza nas suas próximas compras. E agora, você vai começar a praticar, colocar a mão na massa. Então, você vai lá na pasta do que você gosta, ama, usaria e vai buscar no seu guarda-roupa as peças que mais se assemelham, as peças que mais parecem ali com as que estão no look, da modelo ou da pessoa que você salvou a foto. Então, você vai buscar, nossa, eu já tenho uma calça parecida a essa. E não se apegue a ser exatamente aquela peça. Você vai analisar o quê? Olha, essa calça tem um corte mais reto, eu tenho também uma calça com corte mais reto. Nossa, essa calça, ela tem um detalhe ali que talvez eu não tenha na calça, mas eu tenho numa saia e dá para colocar no lugar dessa calça ali e montar parecido a minha inspiração. Então não é para você fazer cópias, longe disso. Você vai fazer a sua versão com as peças que você já tem, só que você vai ter inspiração e um direcionamento com essa pasta do que você já gosta. Então continue montando os looks durante a semana, então você vai montando. Conforme você tiver a oportunidade, você vai lá na sua pastinha antes de montar o look e vai vendo o que é que você tem na pasta de gosto e o que tem no guarda-roupa e já vai usando como inspiração. Isso vai ser muito interessante até para você achar peças que você tinha esquecido no guarda-roupa. E o 5º passo é você fotografar esses looks. Então, tanto montar esses looks quanto fotografar é muito importante para você se visualizar, para você ter essa clareza na sua imagem. Quando a gente tira uma foto ali, mesmo que de frente ao espelho, sabe, sem muitas produções, não se preocupe quanto a isso, e depois você olha a foto, você analisa, nossa, eu gostei dessa proporção, eu acho que essa saia marcou a minha cintura que eu gosto, nossa, talvez o contrário, eu acho que essa peça aqui marcou aqui a região da barriga que me incomoda. Então são detalhes que você vai observando com a foto, que talvez ali se olhando no espelho, rapidamente tirando a foto, a gente não consegue avaliar, que são as proporções. E analisar as proporções pela foto é muito mais fácil, você vai ter essa clareza. É como se fosse uma outra pessoa analisando a foto e é muito melhor a gente fazer essa autoavaliação, porque a gente vai observando e ao mesmo tempo aprendendo mais sobre a nossa própria imagem. E aí, analisando as imagens, analisando os aspectos, principalmente de proporção, vai ter outro elemento que você vai começar a perceber, que é o desejo de imagem. E você vai definir qual é o seu desejo de imagem. O que é desejo de imagem? É como você quer ser percebida pelo outro, como você quer ser vista pelo interlocutor e principalmente como você se sente representada. Isso é muito importante. Primeiro, você se sentir identificada, se sentir segura dentro do que você está usando. E aí sim, você vai transparecer essa segurança para as outras pessoas. Então, você vai pensar quais são os adjetivos que você gostaria que te chamassem, quais são os adjetivos que você se reconheceria ou gostaria que talvez pensassem quando visse a sua imagem. E esses adjetivos podem ser vários e você vai escolher os seus. Você pode querer transparecer mais atraência, transparecer também um pouco mais de segurança, um pouco mais de jovialidade ou o oposto.
Então são elementos e adjetivos que você vai observando e que você vai pensar se as fotos que você já tem ali está tentando transparecer ou já está transparecendo aquela imagem. Então observe a sua foto e veja, será que o adjetivo que eu escolhi, não escolha muito, escolha os principais ali que você queira ter na sua imagem. Então, se você quer ser mais elegante ou mais arrojada, mais moderna ou mais tradicional, então você vai fazendo esse equilíbrio e o que você escolher, você observa na sua foto. Nossa, acho que essa mulher aqui, que no caso é você, está passando essa mensagem. Então você vai estar atingindo o seu objetivo de imagem. E se por acaso ainda não estiver, você vai ajustando e buscando esse autoconhecimento que você vai chegando lá. Que é o nosso 7º e último passo, para você lapidar essa pedra preciosa que é você. Então você vai continuar praticando e criando esse olhar mais apurado sobre a sua imagem. Então vai observando se dentro das fotos que você vai tirando dos seus looks está passando o desejo de imagem que você quer, se essas fotos que tem, elas estão coerentes ainda com a sua imagem. Então você vai colocando mais na pastinha, sempre que tiver um tempinho ou ver alguma coisa que você gosta, vai abastecendo novamente a sua pastinha e vai dando aquela revisada, se aquilo que está na pasta ainda faz sentido para você, se não você vai tirando. Então essa é a construção da sua imagem, você vai lapidando, você está em construção. Então muitas vezes você colocou algo na sua pasta agora e daqui um mês, daqui um ano, você não se identifica mais e tudo bem, você vai tirar da sua pasta e substituir talvez por algo que faça muito mais sentido para você e que você entende que vai ali fazer parte mais da sua harmonia, do seu desejo de imagem. Aí você pode me dizer, mas Neila, dá muito trabalho fazer isso. Nossa, eu vou ter que criar pastas, vou ter que me preocupar, vou ter que analisar a minha foto. E sim, isso vai dar trabalho. Tudo que tem valor acaba tendo um trabalho, tem uma certa importância. Então não tem como nós termos algum resultado sem ter um trabalho. Afinal, você não recebe o salário todo mês sem ir trabalhar, né? Em alguns casos pode acontecer, mas não é o normal. Você não tem resultado no seu corpo sem fazer dieta, se você quiser mudá-lo. Então tudo para ter resultado, a gente precisa ter um trabalho, um planejamento. E não precisa ser doloroso, você vai fazer isso se divertindo, aplicando e vai vendo que conforme você vai executando, vai dando aquela sensação de autoconfiança. Consequentemente, você vai começar a receber elogios, então tudo isso vai te empolgar e te encorajar a lapidar ainda mais a sua imagem, porque isso com certeza vai te trazer mais segurança. Porque não existe fórmulas prontas, então muitas vezes não adianta você ir ali na internet, buscar aquelas fórmulas mágicas de que faça isso, que vai parecer isso, porque depois talvez não consiga você adaptar isso na sua vida. Ali não está pensando se é uma mulher que trabalha todo dia ou se é uma mulher que não trabalha todo dia. Então, quando a gente analisa a nossa própria rotina, nosso próprio gosto ali pessoal, nosso desejo de imagem, é isso que faz ser personalizado, é isso que são os projetos de imagem que nós trabalhamos dentro da consultoria de imagem. Então, com certeza, vai ser muito mais assertivo para você fazer dessa forma. Espero que você tenha gostado, que seja um guia aí maravilhoso para você percorrer, ir fazendo, executando. E eu quero saber se está dando tudo certo, se você está se descobrindo, se está sendo desafiador, se está sendo fácil para você. Me conta lá no meu Instagram, é Neila Machado com 2 Os no final. Te vejo na próxima. Grande beijo. Tchau, tchau. E eu vou para um rápido intervalo, mas eu já volto. Agende sua visita hoje e dê o primeiro passo para uma vida equilibrada, saudável e elevada. Estamos ansiosos para recebê-los. Amanhã a Mulher está de volta e agora vamos falar sobre o direito de convivência de pais e filhos com a doutora Raquel Pardo. Olá pessoal, eu sou Raquel Pardo, advogada. Hoje eu vim aqui para a gente falar sobre um assunto rotineiro e que está sendo muito discutido ultimamente nas minhas redes sociais e no meu escritório. Vários clientes antigos e novos perguntando e com dúvidas sobre o direito de convivência, que é nada mais do que o nosso direito de visita, né?
com o menor que está sob a guarda do outro genitor. Primeiro passo é saber que você não pode usar esse direito de visita como uma barganha para aumentar, diminuir ou receber a pensão alimentícia desse menor. São coisas distintas, tá? Uma não depende da outra. Não é porque ele não paga pensão que ele não tem direito de ver o filho, não é porque ele paga pensão que ele tem direito de ver o filho. Ele tem o dever de pagar a pensão alimentícia e tem o direito de conviver com o filho. Muito simples, muito fácil na teoria. Na prática a gente sabe que é bem complicado, gera muita confusão, gera muita dúvida, né? Que podem ser minimizadas ou evitadas se a gente souber um pouquinho dos nossos direitos e dos nossos deveres. Para começo, para alguém ter o direito de convivência legalizado, ele tem que procurar a justiça e entrar com uma ação para formalizar esse direito de ver o menor, de conviver com o menor, né? A forma que vai ser feita e o tempo que ele vai passar com essa criança. Isso quem vai determinar, quem vai chegar a um coeficiente comum são os genitores. Eles têm uma autonomia para decidir qual é a melhor forma, tá, dessa convivência com o outro genitor que não vai residir com o menor, certo? Se essas pessoas, se esses genitores não chegarem a um bom senso, a um acordo, entra o juiz nessa história e é ele quem vai decidir. Pode ser de uma forma mais áspera, pode ser de uma forma mais branda, tá? Mas ele vai determinar uma forma. Então, normalmente o que acontece é o padrão, é a famosa visitação em dias estabelecidos, né? E datas especiais definidas. O que se faz? De 15 em 15 dias, um fim de semana com cada um dos genitores, tá? Férias escolares, metade com cada um, né? Fins de anos alternados, Natal com um, Ano Novo com o outro, né? E assim por diante. Mas ele é muito flexível, você pode fixar da forma que for mais conveniente para os pais, né? Ou para quem tem o direito de visitar essa criança. Ah, Raquel, mas como? Colocando no papel de uma forma que os dois aceitem isso. Ou, se estiver no papel determinado XYZ, nada te impede de mudar, modificar o que está escrito no papel, de organizar a vida do pequenininho ou da pequenininha, né, de acordo com o que for melhor, ou para o pai, ou para a mãe, ou para ambos. Tá? Você tem autonomia de fazer o que está fora do papel, desde que a outra parte concorde. Tá? Vamos trocar esse fim de semana? Porque o outro eu não vou poder ver. Pode trocar, né? Férias escolares, eu não posso passar 15 dias, eu tenho que trabalhar. Tudo bem, passa 5, passa 3, né? Isso pode ser feito. Agora, se não existe uma convivência, uma possibilidade de conversa entre os genitores, com certeza isso não vai ser possível. Aí vai ter que ser cumprido o que está determinado em justiça. Por que vai ter que ser cumprido? Porque o direito está fixado, é direito de um dos dois permanecer, conviver com o filho daquela forma. Se não deixar ele pegar no dia correto, se não deixar ele viajar, se não deixar ele passear, existe o quê? Um descumprimento de ordem judicial. Não é bom para ninguém, não é bom para quem faz, não é bom para quem está sofrendo essa restrição, tá? Então, evita isso, evita conflito, evita que o pai chegue até a porta da sua casa e você não libere a criança, né? Evita ao máximo isso daí. Para quê? Para o bem da criança, né? Porque você tem que entender que o direito de convivência é direito da pessoa. Você não vai conseguir barrar isso, né? Você vai conseguir o quê? Que um bebezinho não tenha uma pernoite com a outra parte, né?
que se a criança não está acostumada a conviver com o pai, ela não passe a passear com o pai sem uma supervisão de alguém que ela esteja habituada, né? Tudo isso vai ser garantido. Tudo isso você pode trabalhar para um bem-estar comum entre vocês, tá? Então, esse direito de convivência, ele vai ser exercido de que forma? É um direito do genitor que não está residindo com a criança, né? Agora não esquece guarda compartilhada, eu estou falando no tradicional, né? No antigo sistema tradicional. A guarda compartilhada ela é muito flexível e um outro dia a gente conversa dela, certo? Então, quem não está convivendo com o filho tem o direito de permanecer um pouquinho mais com ele. Existem exceções. Por exemplo, um recém-nascido tem uma necessidade fisiológica de ficar com a sua genitora se ela estiver dando amamentação no peito. Ele não vai conseguir ficar longe dessa mãe. Então as visitas têm que ser elaboradas de uma forma diferente, né? Esse genitor tem que ter o bom senso de que ele tem que respeitar a necessidade da criança. Uma criança que não conviveu com o outro genitor e está com 2, 3 anos, eu vou ser obrigada a liberar para ela viajar com o pai? Eu vou ser obrigada a liberar que ela saia com o pai sem conhecer, que ela passe a tarde inteira com o pai e nunca conviveu? Não, ninguém vai obrigar você a fazer isso, tá? Vai ter um período de adaptação, vai ter um cronograma a ser compartilhado, né? Para que essa criança comece a se adaptar e o que? Comece a gostar de sair com o outro genitor, comece a conviver com o outro genitor de uma forma progressiva e assim a outra pessoa vai conquistando a confiança, vai entrando na vidinha dela e vai conseguindo tê-la por perto. A preocupação maior sempre é o menor nessa situação, tá? Não adianta arrumar um pé de guerra, não adianta um querendo ficar brigando com o outro, porque não tem, a gente tem que focar pro menor, pro hipossuficiente que está lá, dependendo da discussão dos 2 adultos que estão perto dele, certo? Então, existem N formas de proteção, existem N formas de solução, né? Mas o que a gente não pode deixar é de cumprir esse direito, tá? Raquel, meu filho não quer ir com o pai, minha filha não quer ir com o pai, minha filha não quer ir com a mãe, o que eu faço? Tenta conversar, tenta entender o porquê dessa negativa, mas nunca respalde essa recusa, nunca dê força a essa falta de vontade de conviver com a outra parte, porque a lei não espera essa conduta sua, a lei espera que você, o quê? Deixe a outra pessoa participar da vida do menor. Ele precisa do pai e da mãe, ele precisa das 2 mães, ele precisa dos 2 pais, ele precisa conviver com ambos, né? E isso é saudável, é necessário a ele. Então, tentem fazer da melhor forma, tentem ser racionais, né? Não adianta brigar, fugir, ameaçar, né? A outra parte vai atrás do direito dela, vai numa delegacia e vai complicar muito a situação, né? É óbvio que às vezes a situação foge do nosso controle, existe aí uns percalços, existe umas brigas, mas a melhor forma é tentar evitar e obedecer o que se foi determinado ou acordado, né, na frente de um juiz. Assunto extenso, nós temos várias coisas para discutir, dúvidas a serem tiradas, mas eu fico à disposição e a gente conversa mais sobre isso em outro momento. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim, mas na semana que vem estaremos de volta com mais uma Manhã Mulher. Um grande beijo para você e um ótimo final de semana!